E estamos de volta com o livro A Ditadura da Beleza, por Augusto Cury, capítulo 18, ainda parte 2. Estou aqui fazendo vídeos curtos para que seja mais fácil de você ouvir e rapidinho finalizar e passar para o próximo vídeo, para ter compreensão e clareza aqui do que é esse livro de forma leve, tranquila e divertida, tá certo? Então voltamos aqui para o cume do julgamento do Dr. Marco Paulo e já em alegações finais e já para decidir algo sobre a condenação ou absolvição do psiquiatra. E ali, diante da defesa dele, Marco Paulo pediu para que o doutor advogado não, de forma nenhuma, atacasse a moral de Lisa. E que simplesmente expusesse o fato, expusesse os acontecidos sem tocar na moral dela. Então aí o Dr. McMill, o advogado, entrou em cena com voz vibrante e disse que, à exceção de Lisa, todos os pacientes elogiavam a sensibilidade e inteligência e ética do Dr. Marco Paulo. Como pode um homem que leva seus pacientes a se apaixonarem pela existência ser considerado um psicopata? O seu currículo acadêmico e de vida depõe a seu favor. Em seguida, contou alguns projetos do psiquiatra e disse que ele treinava gratuitamente professores para fazer da sala de aula um canteiro de inteligência e não repetidores de informações. Estimulava os mestres a formarem pensadores e não pessoas medíocres que vão com a ideia dos outros, que segue a manada, que faz tudo o que os outros fazem. Treinava psicólogos a explorarem as riquezas insondáveis que se encontravam submersas nos escombros das pessoas psiquicamente doentes. Desenvolvia programas contra abuso sexual na infância. Após esse relato, o defensor se aproximou dos jurados e indagou: que psicopata consegue nutrir a inteligência de educadores, contribuindo para formar pensadores? Que psicopata tem afetividade e capacidade para ajudar as crianças contra a ação de outros psicopatas? Senhores jurados, há um odor estranho no ar. Um complô misterioso contra o meu cliente. A plateia fez um silêncio inédito num tribunal. O público agitava-se com a instigante eloquência do defensor. Falcão se contorcia na cadeira como se quisesse participar do debate. De maneira emocionante, o Dr. McMill começou a falar sobre os motivos pelos quais o seu cliente estava sentado no banco dos réus. Contou uma história extremamente triste para ilustrar a arquitetura de seus pensamentos. E daí ele foi lá para a década de 1970 e falou sobre a ditadura comunista no campo de Camboja, onde eles matavam mulheres, matavam crianças, faziam atrocidades. Milhares de espectadores que acompanhavam ao vivo o julgamento de Marco Paulo ficaram comovidos com a palavra do Dr. McMill, mas não sabiam onde ele queria chegar. E aí ele olhou para a câmera de TV e adicionou: enquanto o povo passivo do Camboja era dizimado impiedosamente por das mais atrozes ditaduras, os grandes líderes das nações dormiam tranquilos e alienados. A Organização das Nações Unidas não reagiu com veemência na época. Pior ainda, quando o ditador Pol Pot foi deposto, a ONU garantiu na organização o assento desse ditador por 10 anos ainda no governo. Dá para acreditar nessa atitude? Isso equivaleria a ter mantido Hitler como líder da Alemanha por 10 anos, após o término da Segunda Guerra Mundial. Os líderes das nações viveram uma amnésia coletiva inaceitável. O promotor olhou para Marco Paulo, olhou para os jurados, olhou para o defensor e não entendia aonde ele queria chegar, mas ele não podia fazer mais nada, né? E aí continuou o Dr. McMill: senhoras e senhores, uma outra ditadura gravíssima tem penetrado no tecido da alma humana e feito em todo o mundo centenas e milhares de vítimas. Só que nessa ditadura não se mata o corpo,
Mata-se a felicidade, assassina-se a tranquilidade, amordaça a liberdade de fazer escolhas. A sociedade de consumo tem orquestrado um processo de exclusão que vem destruindo o direito de as pessoas se sentirem belas, atraentes, queridas, aceitas, amadas. Só para vocês terem uma ideia, mais de 100 milhões de crianças e adolescentes na escola de todo o mundo são humilhadas e rejeitadas por causa da anatomia do seu corpo. Porém, podem imaginar a dor que elas experimentam? E com isso, ele veio contar da sua filha, que passou por um processo de anorexia, e ele falou dela, a expôs mediante a autorização dela, e contou que quando a sua filha tinha perdido 40 quilos, estava desfalecida, tinha sido internada por 10 vezes, quando ele pegava a sua filha que só tinha osso para levar para o hospital, aquilo doía as entranhas dele. Ele se sentia o mais miserável dos pais, dos homens, ele não conseguia cessar a sua filha e dinheiro nenhum trazia de volta a sua filha, a vida da sua filha, a dignidade da sua filha, o prazer de viver de sua filha. E disse sobre como a jornada dela com o Dr. Marco Paulo foi determinante para que ela pudesse olhar para si, para que ela pudesse olhar para o seu redor e para que ela pudesse ver a vida de uma outra forma. Então, não é só uma questão de se curar, é uma questão de mudar como a pessoa vê o mundo, de sair das prisões que o mundo coloca, que a sociedade coloca, que o julgamento coloca. E a filha dele, como tinha sido mais uma vítima, né, dessa questão aí de aparência, de julgamento aí de beleza, né, ele não queria que outras adolescentes passassem pelo mesmo que a sua filha passou. Então ele continuou falando sobre a questão da Camboja, da ditadura, e que como aqueles líderes estavam de olhos fechados, a sociedade hoje está de olhos fechados sobre isso. Que os líderes estão de olhos fechados sobre isso, os empresários não estão olhando para as pessoas, e sim só para o seu cartão de crédito. Então estava acontecendo a mesma atrocidade e as mesmas mortes que aconteceu lá, só que é de uma forma diferente que está acontecendo aqui agora dentro desse julgamento com essa pessoa aqui que está sendo julgada. E ele expôs, o meu cliente foi golpeado, amordaçado porque tem gritado contra essa ditadura, contra esse sistema, e querem o tirar desse movimento, querem o tirar desse sistema. E fixando os olhos no jurado, ele disse que o Dr. Marco Paulo sempre comentou que Lisa sempre foi uma pessoa maravilhosa e uma grande amiga. E quando repentinamente ela começou a rasgar suas vestes em seu consultório e a arranhar todo o seu corpo e a gritar, ele percebeu que ela estava tendo um surto ali. E para ela não fazer coisas piores, como eu disse até no vídeo anterior, para não se atirar pela janela, ele segurou o braço dela. E foi isso para proteção. Não foi para que ele tentasse alguma coisa contra ela. Então, um homem inocente aqui está sendo julgado. E o Dr. Marco Paulo assombrou-se ao me dizer que, apesar de estar preso por um crime que não cometeu, ele é livre no único lugar onde não admite ser um prisioneiro, na sua própria consciência. E continuou falando, Dr. Marco Paulo para Dr. McMill, e ele contando isso tudo no tribunal. Independentemente do meu destino nesse julgamento, eu peço e suplico para todas as mulheres do mundo para não desistirem dessa luta. E aí o doutor, né, falou que ele dizia, vale a pena insistir na vida. E aí eu concluo afirmando que o Dr. Marco Paulo é um ser humano de rara sensibilidade e sabedoria, está concluindo o advogado na defesa dele. E não deveria ser condenado, mas aplaudido por esta corte. E realmente as pessoas ficaram em pé e aplaudiram e o juiz pediu um recesso. E vamos para o próximo vídeo ver o final dessa história. E
se você gostou, se você está sentindo uma contribuição para você entender sobre esse livro, se isso fez algum sentido para você, deixa um like aí no vídeo para me ajudar, para me incentivar a estar aqui, dando o meu melhor, dando a minha energia e fazendo algo por você, ok?